Minha esposa me traiu com meu meio-irmão e ficou grávida. Quando pedi um teste de paternidade, ela abortou o bebê. Então contei tudo aos pais dela. Eu, de 34 anos, sou casado com minha esposa, de 29 anos, há 2 anos. Nosso relacionamento tem sido bastante normal. Nos conhecemos em um evento de trabalho há muitos anos. Fomos amigos por alguns anos antes de percebermos que ambos tínhamos sentimentos um pelo outro e começamos a namorar. Namoramos por 3 anos antes de eu pedir que ela se casasse comigo, então estamos juntos há quase 6 anos agora. Nunca tivemos realmente complicações, nem durante nossa fase de namoro nem depois de casados. Ela é bonita, inteligente e uma ótima parceira para mim. Eu tentei ser o melhor marido para ela e temos sido felizes juntos. Há cerca de 6 meses, meu meio-irmão Darren, de 28 anos, foi demitido do trabalho. Em vez de procurar outro emprego, ele decidiu tirar um tempo para viajar e se encontrar. Darren sempre foi um pouco imprevisível e espontâneo. Meus pais tiveram muito trabalho para convencê-lo a ir para a faculdade e obter um diploma. Ele sempre tem ideias malucas das quais precisa ser dissuadido. Mas ser demitido do trabalho por estar intoxicado durante uma reunião de trabalho é algo sério, apesar de seu histórico. Ele decidiu parar de beber também, e embora eu estivesse com medo de que isso fosse apenas outra coisa que ele abandonaria pela metade, tentei apoiá-lo pelo bem do meu pai. Meus pais se divorciaram quando eu era criança e meu pai se casou com a mãe de Darren quando eu era adolescente. Então, quando ele pediu para ficar na minha casa por algumas semanas porque queria explorar Nova York, eu não sabia como dizer não. Estava cético e não muito disposto a isso, mas meu pai e minha madrasta me pediram para deixá-lo ficar, e eu não pude dizer não. Perguntei à minha esposa e ela disse que estava bem, então, relutantemente, cedi. Ele veio morar conosco há 2 meses. Deixei claro que ele não poderia trazer ninguém para o apartamento e, embora pudesse sair e voltar quando quisesse, não deveria interromper nosso sono. Surpreendentemente, ele concordou com todas as minhas regras. Nos primeiros dias, ele saía quase todas as noites e eu o via chegar tão tarde quanto às 7 horas da manhã, enquanto eu já estava acordado e me preparando para o trabalho. Fora isso, ele era bastante agradável. Jantava com minha esposa e comigo em nossa casa e até nos cozinhou algumas vezes. Fiquei agradavelmente surpreso. Este não era o Darren que eu conhecia durante toda a minha vida. Minha esposa e eu tínhamos planejado uma viagem de fim de semana para Las Vegas no segundo fim de semana em que ele estava lá, pois eu tinha trabalho lá. Dissemos a Darren para cuidar do lugar até voltarmos. Tudo estava decidido, mas, de última hora, minha esposa pegou uma forte gripe estomacal. Isso ocorreu na noite de quinta-feira e deveríamos sair na manhã seguinte. Ambos estávamos muito chateados, mas ainda pensávamos que ela poderia ir se sentisse melhor pela manhã. Infelizmente, só piorou e, quando era hora de irmos, ela estava muito doente para ir. Tentei reprogramar meu trabalho e adiar nossa viagem, mas foi muito em cima da hora e tive que ir. Eu me sentia terrível por deixá-la naquela condição, mas sabia que pelo menos Darren estaria lá caso sua saúde piorasse. Ele prometeu ficar e fazer refeições caseiras para ela. Também prometi voltar na manhã de sábado o mais cedo possível e sair. Olhando para trás, não posso acreditar que não vi o que estava para acontecer. Fui para Las Vegas sozinho, voltei no dia seguinte e vi que minha esposa estava se sentindo melhor. Não pensei muito nisso, mas depois daquele fim de semana, notei que Darren estava em casa mais frequentemente do que antes. Antes, ele saía todos os dias, mas não saiu por muitos dias seguidos. Perguntei se estava tudo bem e ele simplesmente desconsiderou, dizendo que estava tentando economizar. Não pensei muito nisso, mas então comecei a notar outras coisas que começaram a me chamar a atenção. Um dia, voltei do trabalho e vi que minha esposa já estava em casa. Aparentemente, ela tirou meio dia de folga do trabalho porque tinha dor de cabeça e se esqueceu de me avisar. Outra vez, voltei cedo do trabalho e Darren e minha esposa entraram em casa juntos. Aparentemente, eles se encontraram fora do prédio. Isso poderia ter sido uma coincidência, mas eu tinha um mau pressentimento sobre isso. Nunca tinha duvidado da fidelidade da minha esposa, e embora Darren fosse uma pessoa desorganizada, não pensei que pudesse fazer algo tão terrível. Mas não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava errado. Sabia que não podia acusá-los de algo sem provas. Não apenas eu não tinha provas, mas isso causaria um caos enorme na minha família que simplesmente não queria enfrentar. Então fiz a coisa mais simples possível. Perguntei a Darren quanto tempo ele planejava ficar conosco. Disse a ele que tinha sido ótimo tê-lo por perto, mas talvez ele devesse começar a pensar em seus próximos passos.
Felizmente, ele entendeu a dica e disse que se mudaria em uma semana. Minha esposa estava na sala enquanto eu tinha essa conversa e ficou em silêncio, não disse uma única palavra. Não gostei disso. De qualquer forma, Darren se mudou e tentei não pensar em todas as minhas dúvidas e focar no meu casamento em vez de pensar no pior cenário. Uma vez que Darren se mudou, as coisas foram bem e quase comecei a acreditar que estava apenas sendo paranoico e que nada estava acontecendo. Eu me envergonhava de pensar que minha esposa faria algo assim quando ela tem sido a parceira perfeita para mim todos esses anos. Mas então algo aconteceu. Há cerca de 2 semanas, descobrimos que minha esposa estava grávida. De 2 meses, para ser preciso. Provavelmente, você já imagina onde isso vai dar. 2 meses atrás, Darren estava morando conosco. Eu me senti doente no estômago. Para te dar um pouco de contexto, sou alguns anos mais velho que minha esposa, como já mencionei. Eu estava pronto para me estabelecer e começar uma família própria quando completei 30 anos. Quando minha esposa e eu começamos a namorar, soube imediatamente que ela era a pessoa certa para mim e queria me casar com ela. Mas ela sentia que era muito jovem para ter filhos e queria esperar alguns anos antes de dar esse passo. Apoiei sua decisão, embora não fosse o que eu queria. Decidimos esperar até que ela completasse 30 anos para começar a tentar ter filhos, então sempre usamos proteção. Minha esposa não toma pílulas anticoncepcionais porque seu corpo reage mal aos anticoncepcionais hormonais, então ela sempre insiste que sejamos muito cuidadosos e eu sempre uso proteção. Claro, acidentes acontecem, mas não conseguia deixar de pensar que havia algo errado. O momento era simplesmente perturbador para mim. Ela disse que queria ter o bebê. Disse que, embora isso não estivesse planejado, era algo bom e deveríamos estar felizes por isso. Eu queria ter filhos há muito tempo, então, em outras circunstâncias, estaria nas nuvens, mas estava em total agonia. Tentei parecer feliz na frente da minha esposa, mas não acho que alguma vez me senti pior. Não sabia o que fazer. Não podia falar com nenhum dos meus amigos sobre isso porque não queria que me julgassem, mas não conseguia tirar os pensamentos e sentimentos negativos. Depois de viver em completa agonia por uma semana, percebi que não podia continuar assim. Tinha que confrontar minha esposa. Sabia que isso poderia ter um impacto desastroso no nosso casamento e que, se acabasse me enganando, ela nunca me perdoaria. Mas continuava pensando no pior, e a possibilidade de ela estar grávida do meu próprio meio-irmão me nauseava. Fomos ao nosso primeiro exame e fizemos alguns exames de sangue e testes, mas tudo o que senti foi uma devastação total. Não podia suportar, então me preparei para o pior e decidi falar com ela. Há uma semana, durante o jantar, disse a ela que precisava falar sobre algo muito importante. Ela queria saber imediatamente. Estava aterrorizado, mas tentei ser o mais direto possível. Disse a ela que lamentava me sentir assim, mas perguntei se realmente era meu bebê que ela estava esperando. Ela parecia chocada com minha pergunta, todo o rosto dela ficou vermelho e ela começou a gritar que eu era um monstro por acusá-la de algo tão terrível e que sempre me tinha sido fiel. Perguntou de onde vinha tudo isso e disse a ela que era muita coincidência ela estar grávida de 2 meses logo depois que Darren tinha saído há 2 meses. Isso a deixou ainda mais furiosa e começou a gritar mais. Vi que isso estava ficando feio e tentei acalmá-la e fazê-la me ouvir. Expliquei que era doloroso para mim viver com essas dúvidas e gostaria de não tê-las, e contei sobre as coisas que aconteceram durante a estadia de Darren que me fizeram pensar que algo estava errado. Ela parecia se acalmar um pouco e disse que entendia que eu tinha dúvidas, mas que precisava confiar nela e no nosso casamento. Me senti terrível, mas disse que gostaria de poder apagar esses pensamentos. Eu tinha tentado e, se realmente não havia nada a temer, queria um teste de paternidade depois que o bebê nascesse. Mesmo pedi desculpas e disse que entendia que isso devia ser difícil para ela, mas precisava estar certo para minha própria sanidade. Obviamente, não esperava que ela estivesse completamente de acordo com isso e que reagisse um pouco, mas a reação dela foi insana. Se estava agitada antes, a menção de um teste de paternidade a fez enlouquecer. Disse que eu era cruel e que não podia acreditar que a faria passar por algo tão humilhante por meus pensamentos loucos. Tentei manter a calma, mas honestamente, vê-la tão contra isso só me fez sentir que minhas dúvidas eram verdadeiras e estava ficando com raiva. Disse que isso era um ultimato e que, se ela não concordasse, não acho que poderíamos ficar juntos. Isso parecia acalmá-la um pouco e ela disse que precisava de tempo para pensar. Dormimos em quartos separados naquela noite. Na manhã seguinte, não nos dissemos uma palavra e fomos trabalhar. Passei todo o dia no trabalho pensando no que havia acontecido e imaginando o pior cenário como a verdade.
O resto da semana foi assim. Ela voltava à tarde da noite e se recusava a falar comigo. Toda vez que tentava falar com ela, ela ficava muito agitada, então parei de tentar. Não sabia que ela estava apenas planejando seu próximo movimento. Na quinta-feira passada, acordei de manhã e percebi que ela não tinha voltado para casa na noite anterior. Enviei várias mensagens de texto, mas ela não me respondeu. Tive que ir trabalhar, mas estava tão chateado que não consegui continuar trabalhando e fui para casa mais cedo. Passei horas esperando que ela voltasse, mas quando não apareceu depois das 9 e ainda não respondia minhas chamadas, fiquei muito preocupado com ela. Não sabia o que mais fazer, então liguei para a assistente dela no trabalho para perguntar por ela. Para minha surpresa, me disseram que ela havia tirado 2 dias pessoais e não tinha ido trabalhar. Sua assistente parecia surpresa por eu não saber disso. Estava extremamente preocupado naquele momento e liguei para alguns dos amigos dela para perguntar se ela estava com algum deles. Quando todos disseram que não tinham notícias dela, comecei a imaginar o pior. Estava aterrorizado de que algo tivesse acontecido a ela ou que ela tivesse me deixado como último recurso. Liguei para minha sogra para perguntar se ela estava com eles. Não estava, mas minha sogra ficou muito preocupada ao saber que ela havia desaparecido por 2 dias. Disse que tentaria entrar em contato com ela e me avisaria se tivesse alguma notícia. Decidimos ligar para o 911 se ela continuasse desaparecida. Passei a próxima meia hora em pânico absoluto, mas então recebi uma ligação da minha esposa. Disse que estava perfeitamente bem e que precisava de tempo para resolver as coisas, e que não precisava envolver sua mãe e estressá-la sem razão. Soava completamente despreocupada e até irritada. O fato de ela não mostrar nenhuma preocupação em me estressar me deixou com raiva, mas me controlei e perguntei onde ela estava e quando voltaria. Ela disse que voltaria na manhã seguinte e desligou. Fui para a cama frustrado e extremamente chateado. Até pensei em tirar um tempo longe dela. Não sabia o que me esperava. Ela me acordou na manhã seguinte e parecia incomumente feliz. Perguntei onde ela tinha estado ontem e ela disse que estava resolvendo um problema. O que ela disse a seguir foi mais incrível do que eu poderia ter imaginado, e acredite, quando digo que passei semanas pensando em tudo que poderia dar errado. Perguntei o que ela queria dizer e ela disse que essa gravidez estava colocando dúvidas estúpidas na minha mente e destruindo nosso casamento, então decidiu salvar nosso casamento e fez um aborto. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse que agora eu não tinha razão para duvidar de sua lealdade e que poderíamos ter um novo começo em nosso casamento. Fiquei atônito. Acho que esta é a primeira vez na minha vida que usei essa palavra em sério. Olhei para ela e perguntei se estava brincando e ela disse que estava completamente séria e esperava que agora eu pudesse relaxar e não deixar que dúvidas tolas me incomodassem mais. Esse foi meu ponto de ruptura. Olhei por alguns minutos mais, me levantei e saí. Temia que tivesse algum tipo de colapso mental se passasse um segundo mais em sua presença. Ela começou a me seguir, mas eu disse para se manter afastada de mim se não quisesse problemas. Suponho que meu tom foi sério o suficiente para detê-la. Ao sair do prédio, liguei para minha advogada e disse que estava me divorciando da minha esposa e que precisava começar os trâmites o mais rápido possível. Disse que tínhamos que garantir que ela não recebesse um centavo do meu dinheiro e marcamos uma reunião para a manhã seguinte. Não sabia exatamente como as coisas iriam, mas sabia o que tinha que fazer. Liguei para Darren e perguntei onde ele estava. Ele disse que estava em algum lugar de Atlanta. Eu disse que estava me divorciando da minha esposa e pedi para ele não perder meu tempo e admitir que eles tinham dormido juntos. Ele ficou em silêncio por alguns minutos e apenas se desculpou comigo. Isso foi suficiente para mim. Sabia que não havia mais nada a fazer. Me hospedei em um hotel para a noite e me preparei para tudo o que sabia que estava por vir. Na manhã seguinte, me levantei e fui direto ver minha advogada e dei todos os detalhes, o adultério, o aborto, tudo. Ela disse que, embora seja difícil obter um divórcio limpo sem pensão alimentícia, a menos que ambas as partes cheguem a um entendimento mútuo, dado que minha esposa tem um trabalho bem remunerado e ela é claramente a culpada aqui, tínhamos uma chance. Honestamente, não me importava com o dinheiro. Era mais uma questão de princípios. Estava cansado dessa mulher. Não podia acreditar o quão fria ela podia ser. Era como se tivesse passado todos esses anos com uma estranha. A pessoa com quem me casei e amei não seria capaz de fazer algo tão insano. Sei que ela dormiu com meu meio-irmão, mas havia uma chance de que ela estivesse grávida do meu bebê e agora nunca saberemos. Depois de quase 6 anos nessa relação, mudando meus planos para acomodar seus desejos e fazendo tudo o que podia para ser um bom marido, é isso que obtive.
Liguei para a assistente dela e perguntei se estava no trabalho e estava. Pedi para não dizer que eu tinha ligado e menti sobre planejar uma surpresa para ela. Depois fui para casa, empacotei tantas de suas coisas quanto pude em 3 malas e as coloquei no corredor. O próximo passo foi ligar para um chaveiro e trocar as fechaduras de nossa casa. Não queria vê-la. Não queria que ela estivesse na minha casa. Não queria vê-la. Depois empacotei algumas das minhas coisas em uma mala de viagem e voltei para o hotel porque não queria estar em casa quando ela voltasse. Quando terminei tudo, eram quase 5 da tarde e eu estava exausto, tanto física quanto mentalmente. Assim que cheguei ao hotel, desabei na cama e adormeci. Acordei com o som do telefone. Era minha esposa, claro, mas decidi dar-lhe o mesmo tratamento silencioso que ela me deu no dia em que fez o aborto pelas minhas costas. Ela continuou me ligando e havia 1 milhão de mensagens de texto que não me dei ao trabalho de ler. Quanto a mim, não tinha nada a dizer a ela. Depois de quase 1 hora de me ligar incessantemente, ela finalmente parou. Pensei que tinha desistido, mas então recebi uma mensagem de Darren dizendo que ela tinha entrado em contato com ele, perguntando se eu tinha falado com ele. Ele disse a ela que tudo tinha acabado e que eu sabia de tudo. Ele se desculpou novamente por mensagem, mas não me importava. Não respondi e estava pensando no que fazer a seguir. O próximo passo é onde acho que talvez tenha ido longe demais, mas estava com o coração partido e humilhado. Não sabia o que mais fazer. Algo que você deve saber sobre minha esposa é que ela vem de uma família muito conservadora do sul, fazem as coisas de certa maneira lá e tem pressionado ela para ter filhos desde o momento em que nos casamos. Basicamente, durante anos, estive do lado dela em cada evento familiar sobre tomarmos nosso tempo. Nunca revelei que a única razão pela qual não estávamos tentando ter filhos era porque ela queria esperar. Sabia que, se descobrissem sobre a infidelidade e o aborto, não seria nada agradável para ela. Então decidi ser mesquinho por uma vez na minha vida e liguei para minha sogra. Expliquei tudo com calma e disse que estava me divorciando de sua filha por violar minha confiança. Ela soou horrorizada. Não acreditava em mim. Disse a ela que Darren já tinha admitido a traição e, quanto ao aborto, eu podia mostrar o teste de gravidez positivo e os relatórios médicos de nossa primeira consulta. O resto, ela poderia pedir para sua filha explicar. Esperava uma reação da minha esposa muito em breve e, de fato, logo começou a me ligar freneticamente. Tentei ignorá-la, mas quando ela se recusou a desistir depois de 1h30 de me ligar sem parar, finalmente atendi. Sua reação foi a esperada. Estava além de furiosa e disse que eu estava arruinando sua vida sem motivo e que não tinha onde passar a noite. Ignorei suas tentativas de provocar uma reação e disse que ela era livre para se hospedar em qualquer hotel de sua escolha e pedi para não me incomodar. Disse que em breve ouviria de minha advogada e que qualquer comunicação a partir de agora seria feita através de nossos advogados. Também disse que faria com que suas coisas fossem entregues onde ela quisesse. Ela me disse que seus pais estavam absolutamente furiosos com ela e que não era bem-vinda em sua família nunca mais e que podia se despedir de herdar 1 centavo deles. Isso foi algo inesperado, mesmo para meus sogros. Esperava que estivessem zangados, mas talvez não fizessem algo tão drástico. Obviamente, não disse nada disso à minha esposa. Disse que ela deveria ter pensado nisso antes de me trair e que o que seus pais fazem não é da minha conta. Ela disse que eu era imaturo e mesquinho e que não deveria ter envolvido seus pais em nossos problemas conjugais porque agora sua vida estava arruinada e ela não tinha ninguém. Respondi dizendo que não me importava e desliguei. Ela continuou enviando uma enxurrada de mensagens de texto me chamando de todos os nomes possíveis e dizendo que tiraria cada centavo que eu tinha e me faria me arrepender disso. Também recebi uma ligação do meu sogro. Ele disse que estava envergonhado da filha e pediu desculpas pelo que ela fez. Disse que estavam cansados de deixar ela se safar de tudo e esperava que isso lhe ensinasse uma lição. Pediu os relatórios de nossa consulta, os quais fiquei mais do que feliz em compartilhar com ele. Já se passaram algumas horas desde então e minha esposa continua me enviando mensagens de texto. Estou pensando em bloqueá-la, mas em algum lugar no fundo da minha mente, tem uma voz persistente que me diz que fui longe demais e deveria ter mantido isso entre nós dois. Não me arrependo de tê-la expulsado do meu apartamento e definitivamente não tenho dúvidas sobre o divórcio, mas sei o forte impacto que é para ela ser deserdada pelos pais. Sou idiota por ter contado aos meus sogros sobre a infidelidade e o aborto da minha esposa? Atualização 1. Quero agradecer a todos que apoiaram o que fiz e aqueles que compartilharam suas próprias histórias. Vocês me fizeram sentir muito menos sozinho do que eu estava me sentindo e também me tranquilizaram sobre minha reação. Tenho lidado com o divórcio e não tem sido fácil.
Ela se recusa a cooperar comigo e está decidida a obter pensão alimentícia. Temos tentado chegar a um acordo entre nós mesmos e evitar ir a julgamento porque todos sabemos como os divórcios podem ser complicados, mas parece que ela está tratando isso como uma ofensa contra seu ego e não se importa com a praticidade. Estou extremamente feliz de ter tido a previsão de expulsá-la do apartamento antes que ela tivesse a chance de pegar os documentos do ultrassom e o teste de gravidez que tenho comigo. Falei com Darren sobre toda a situação. Embora eu esteja com raiva dele, ele diz que cooperará e até testemunhará se for necessário. Ele também evitou todo contato com minha esposa e a bloqueou em todas as plataformas possíveis. Ele se desculpou pelo que fez. Não que sua desculpa signifique algo para mim, mas pelo menos ele não está insistindo no erro como ela fez. Não consegui resistir à minha própria curiosidade e perguntei sobre os detalhes do caso e ele disse que começou no fim de semana em que fui a Paris. Continuou durante todo o tempo em que ele morou lá e, aparentemente, eles se encontraram algumas vezes depois que ele se mudou. Ele disse que não tinha ideia sobre sua gravidez nem seu aborto. Embora eu esteja com raiva dele, preciso que ele haja corretamente caso as coisas cheguem a esse ponto. Também sei que a única razão pela qual ele de repente é tão considerado com minhas necessidades é porque tem dependido financeiramente do meu pai porque ele ficou sem economias. Meu pai deixou claro que o cortará permanentemente se ele piorar a situação de alguma forma. Meu pai deixou claro que a única razão pela qual não o está cortando imediatamente é porque podemos precisar dele se o divórcio se complicar. Estou tentando o máximo que posso para não me descontrolar com ele e não tem sido fácil. Não há outras boas notícias até agora, exceto que me mudei de volta para meu apartamento. Não sei exatamente onde ela está e não posso fingir que me importo. Estou feliz por ter possuído este apartamento muito antes de me casar com essa mulher, então é improvável que eu o perca. Isso é tudo por agora. Estou me preparando para que o divórcio se torne mais feio. Não é como se eu tivesse outra escolha. Tentarei atualizar vocês uma vez que as coisas se acalmarem um pouco. Atualização 2. Estou oficialmente divorciado, pessoal. Já se passaram cerca de 6 meses desde minha última atualização e tenho estado incrivelmente ocupado com tudo. Desde minha última atualização, as coisas avançaram com o divórcio. Minha esposa continuou sendo difícil no início, mas depois de várias audiências preliminares, depoimentos e conferências de conciliação, ficou evidente que, se deixássemos isso ir a julgamento, só terminaria mal para ela. Darren deu seu depoimento sob juramento e já tínhamos evidências da gravidez dela. Trouxemos a médica para seu depoimento e ela confirmou tudo. Os depoimentos foram particularmente reveladores. Sob juramento, minha esposa teve que responder algumas perguntas difíceis. Sua atitude e as inconsistências em sua história só jogaram contra ela. O depoimento de Darren confirmou nossas suspeitas e seu pedido de desculpas, embora não significasse nada para mim, foi uma peça crucial de evidência. Eles também estupidamente tiraram algumas fotos em situações íntimas durante o caso, que Darren tinha em seu telefone. Era impossível negar a verdade. Depois dos depoimentos, passamos às conferências de conciliação. Estas foram tensas, mas a advogada da minha esposa parecia perceber que lutar pela pensão alimentícia não seria frutífero, dado seu trabalho bem remunerado e a sólida evidência de sua infidelidade. Ficou evidente que suas demandas de pensão não se sustentariam no tribunal. Estávamos dispostos a resolver as coisas amigavelmente, mas eu não ia deixar que me aproveitassem. Eventualmente, minha esposa cedeu. Aceitou renunciar a qualquer reclamação de pensão. O acordo também garantiu que ela não receberia nenhuma parte dos meus bens além do que acordamos, o que foi justo, dado suas contribuições durante nosso casamento. Estou feliz que o acordo final foi alcançado sem necessidade de um julgamento desnecessário que só drenaria minha energia e minhas finanças. Ela receberá seus pertences pessoais e dividimos nossos bens conjuntos de maneira justa. O acordo garante que ambos possamos seguir em frente sem mais emaranhamentos. Estou mais do que aliviado de que tudo tenha terminado, mas não posso deixar de sentir que tudo isso foi uma grande perda de tempo. Não só o divórcio, mas todo o casamento. Não posso acreditar que desperdicei meu tempo e energia e desviei meus planos de começar uma família por alguém que não hesitou em jogar tudo fora por praticamente nada. Obrigado a todos pelo apoio e conselhos. Vocês foram inestimáveis durante este momento difícil. Se alguém está passando por algo semelhante, mantenham-se fortes e apoiem-se em sua rede de apoio. Fica melhor. Atualização 3. Não sei se alguém ainda está interessado, mas postei neste subreddit no início do ano e já se passaram alguns meses desde minha última atualização. Algumas horas atrás, recebi uma ligação do meu pai.
Atendi sem esperar muito, mas ele me disse algo que, honestamente, me deixou me perguntando como reagir. Aparentemente, Darren e minha ex-esposa estão se vendo novamente. Não tenho estado em contato com nenhum dos dois e não sabia que Darren tinha encontrado um emprego na cidade e se mudado para cá. Suponho que isso foi suficiente para reacender a chama deles, e de alguma forma, ela esqueceu todos os insultos que lançou a ele durante o divórcio. Me sinto enojado. Me sinto traído e como se alguém tivesse feito de mim um bobo. Meu pai disse que deixou claro tanto para Darren quanto para minha madrasta que não quer ter nada a ver com Darren nunca mais. É bom ter meu velho do meu lado, pelo menos. De qualquer forma, é isso. Espero não ouvir mais nada sobre isso, então não acho que terei mais atualizações para vocês.